Você tem ideia de quanto custa tratar uma trombose? Do preço dos medicamentos, dos exames, quantas vezes você vai precisar ir ao médico, por quanto tempo, 6 meses, um ano? Você tem ideia de, no geral, quanto que vai custar um tratamento completo para trombose? Eu sou Antônio Casselli, sou cirurgião vascular, trago conteúdo para você todo santo dia para te ajudar a cuidar da sua circulação. E é isso mesmo, hoje a gente vai falar de grana, de dinheiro, do preço do tratamento da trombose. Mas qual que é o meu foco aqui? Inicialmente, não é ficar falando de dinheiro, porque, claro, a saúde da gente, ela não tem preço. Se for preciso, eu sei que você é capaz de dar o seu jeito, de conseguir o melhor tratamento, fazendo um esforço aqui, com a ajuda de outra pessoa ali. A gente sempre dá um jeito no final de resolver os nossos problemas, principalmente quando está relacionado à saúde. A nossa saúde vem sempre em primeiro lugar. O que eu quero é levar você a pensar financeiramente quanto arriscado também, os riscos que você se expõe a ter uma trombose. Tem várias coisas que você pode fazer para se prevenir. Então a prevenção ela é muito mais barata, muito menos onerosa. Então essa é a nossa mensagem aqui hoje. Foca na prevenção, é bem mais barato do que o tratamento, além de não te expor tanto aos riscos. Se você pode diminuir esse risco, se prevenindo, se cuidando, eu vou dar umas dicas depois para vocês no final. Foca nisso aí, tá certo? Então vamos contextualizar aqui. Principalmente a gente trata com remédio trombose, é a nossa principal ferramenta hoje em dia usada para trombose venosa. Na ampla maioria das pessoas são comprimidos ou injeções, são medicamentos que vão ser administrados, vão ser usados por via oral ou por via injetável, aquelas injeções que a gente dá para tratar a trombose. Na maioria das vezes, cirurgia ela só é indicada na minoria dos casos. Isso eu estou falando de trombose venosa, tá, pessoal? Tem trombose arterial também, mas é outra coisa, é menos comum, tá certo? A gente vai falar da trombose venosa. E aí, a cirurgia é uma coisa que pode ser usada, é uma ferramenta que a gente tem, mas ela é usada em poucos casos selecionados. Para a ampla maioria das pessoas, nós vamos usar ou as injeções ou o comprimido. Tá, Antônio, mas quanto que custa uma injeção daquela? Pessoal, cerca de 80 a 150 e em alguns casos até R$200 uma injeção do Clexane ou do Versa. Você não vai achar injeção dessa por 20, 30 reais numa farmácia, só se for no mercado paralelo. Também não recomendo ninguém usar essa ferramenta porque é arriscado, a não ser que seja assim, uma irmã sua, sobrou parte do tratamento dela, uma amiga conhecida. Agora comprar em mercado paralelo é bem arriscado, você não sabe a procedência, tá certo? Então na média, uma injeção vai custar em torno aí, de 80 até 150 reais. Você vai ter que usar 2 por dia, em torno de 3 meses até 6 meses, em alguns casos 1 ano. Para e faz a conta aí para você imaginar o quanto que você vai usar de injeções. Tá, Antônio, mas o meu caso não é para injeção, o médico passou para mim um comprimido. Você vai me dar uma notícia melhor? Acho que um pouco melhor, mas talvez não seja aquela que você está querendo ouvir. Na média, nós temos 3 opções e elas vão regular um pouco o preço, que é o Xarelto, o Pradaxa e o Eliquis. São os 3 medicamentos que a gente mais usa para tratar a trombose. O preço deles é bem semelhante, vai ser por mês de tratamento, algo em torno de 200 a 350 reais. Tá, Antônio, quanto tempo? 3 meses, 6 meses, em alguns casos até 1 ano. Melhorou um pouquinho com relação às injeções, tá certo? Só que ainda, vamos colocar aí, 300 reais por 12 meses, vai dar mais de 3.500 reais. Isso eu nem comecei a falar, pessoal, de exames que você vai ter que fazer de controle, de consultas no médico para poder te acompanhar, tá certo? A gente não colocou nada disso na conta, só aí a gente já deu uma largada por mais de 3.000 reais se o tratamento durar 1 ano. Claro, tem pessoas que o trombo recrudesce, sara, que o trombo some ali, resolve, é removido da circulação pelo nosso corpo com a ajuda do remédio em 3 meses, até tem, só que na média em torno de 6 meses, em alguns casos até 1 ano, tá certo? E aí, Antônio, mas não tem uma opção mais barata ainda não? Um pouquinho mais em conta? Até tem também, só que tem um inconveniente. Esses remédios que eu te falei, esses 3, eles têm a vantagem de não precisar ficar fazendo exame de sangue de controle. Por quê? Porque eles não vão alterar tanto a coagulação, eles vão agir no trombo, mas só que sem causar tanto distúrbio na coagulação no sangue.
Existe uma opção que o medicamento é um pouco mais em conta, são duas opções que a gente tem, o Marevan ou o Coumadin, que são uma classe de medicamentos chamados de cumarínicos, tá certo? Aqueles três que eu te falei são os novos anticoagulantes, que por serem mais modernos não alteram tanto a coagulação no sangue e tem um risco menor de sangrar, e essa classe um pouco mais antiga dos cumarínicos tem esses dois representantes, que é o Marevan ou o Coumadin. Tá, Antônio, eles são mais baratos? São, tem em torno aí de 20, 30, até 40 reais uma caixa. Ah, gostei desse, mas e aí? Tem que ficar fazendo exame de sangue de controle no início semanalmente, ou seja, uma vez por semana você vai tomar uma agulhada, né? Vai ter que coletar sangue para ver se a coagulação está dentro do esperado ou não. E se tiver ou muito forte ou muito fraco o remédio, tem que ir regularmente no médico para poder fazer o controle. Tá, Antônio, e se ele tiver muito forte o remédio? Risco de sangramento. E se ele tiver fraco? Não vai tratar o trombo, tá certo? Então você tem que colocar na conta não só o preço da caixa do remédio, mas os exames que você vai ter que fazer, as consultas que você vai ter que ir no médico durante esse período de 3 meses, 6 meses, até mesmo em alguns casos 1 ano, tá certo? Por isso que eu falo, pessoal, que o tratamento da trombose, né, ele tem que ser feito? Tem. Por quê? Porque existe o risco daquele trombo sair da perna e parar nos pulmões, causar uma embolia pulmonar, que pode dar uma falta de ar grande, às vezes até a pessoa não aguenta, tá certo? Existem casos de embolia pulmonar que são fatais, a pessoa não dá nem tempo às vezes de chegar no hospital, tá certo? Existe. A chance é baixa? É até baixa, mas é importante a gente se cuidar. Só que se você focar, né, não é o que eu quero que você faça aqui, focar no preço do tratamento, eu quero que você foque no que você pode fazer para evitar, na prevenção. Eu usei esses valores, te conscientizar disso, para te dar um estímulo, para te dar um puxão de orelha ou um empurrãozinho, que tem várias coisas que você pode fazer. Tem outros vídeos aqui no canal que a gente fala sobre a prevenção da trombose, como se cuidar, e eu vou dar algumas dicas aqui de forma breve para vocês. Pensa comigo, o que causa trombose? Sangue parado, ou seja, êxtase, aumento na coagulação, por exemplo, algumas coisas, assim, algumas doenças, algumas toxinas como o cigarro que aumentam a coagulação do sangue, que a gente chama de hipercoagulabilidade, é um nome difícil, eu sei, até um trava-língua, quase que eu errei, e a lesão do vaso sanguíneo, que é um machucadinho, alguma coisa que foi lá e machucou o vaso sanguíneo. Não precisa ser só pancada, batida não, pode ser uma toxina que está envenenando esse vaso sanguíneo, tá certo? Então, se a gente combater esses 3 fatores, sangue parado, aumento da coagulação, que ia causar algumas toxinas, assim como a lesão dos vasos, a gente vai prevenir. Tá, Antônio, para de dar a volta, fala para mim de forma prática. Vamos lá. Evitar o uso de hormônios, seja anticoncepcional, seja reposição hormonal. Claro que não é para ninguém parar aí, tá, pessoal? Só porque eu falei, tem que procurar o auxílio do ginecologista ou do angiologista para poder mudar para outro método. Mais uma coisa, ó, parar de fumar o tabaco, o cigarro é um veneno para as veias, aumenta demais o risco da gente ter uma trombose. Mudar o seu estilo de vida. Você tá aí, ó, sentado na cadeira, comendo um monte de coisa ruim, se envenenando aos poucos, intoxicando o seu organismo, obeso, sedentário. Se movimentar, mexer a panturrilha que bombeia sangue na nossa perna. Sair da mesma posição, você fica várias horas parada durante o dia, no seu trabalho ou em casa, várias horas em pé, várias horas sentado. Procurar se movimentar, se hidratar, parece bobo, mas beber bastante água também ajuda a gente a manter um organismo em bom funcionamento, ajuda a gente a ter um organismo um pouco melhor, como se fosse assim, o óleo para engrenagem. Tá certo? Aquela porta sua que está rangendo, tá dando um sinal para você que ela precisa de um óleo. Seu organismo também precisa de água para manter o funcionamento certinho, tá bom? Então, para quem quer ir além das mudanças de vida, tem alguma ferramenta? Tem. O uso da meia elástica, você não coloca todo dia para ir trabalhar roupa, coloca blusa, coloca calça, coloca cueca ou calcinha, seja homem ou mulher, coloca uma meia para ir. Você não vai, por exemplo, de chinelo para o trabalho, né? Às vezes você pode até ir com calçado aberto, seja uma sandália, ou às vezes um outro calçado que não precisa de meia, mas você não usa com frequência uma meia normal, por que você não coloca uma meia compressiva? Né? Uma meia elástica, uma meia que cuida, que trata da sua circulação. Ah, Antônio, mas a meia é quente.
A meia, ela aperta, a meia incomoda. Não é para ser incômodo. Às vezes você pega uma blusa de outra pessoa, que é menor que você, fica apertado, não fica desconfortável? A meia é a mesma coisa. Às vezes se ela tá te apertando e te incomodando, talvez não tá no tamanho certo. Tá bom? Isso é para ser uma coisa assim, confortável. É para ser uma coisa, um hábito, uma coisa do dia a dia. Qualquer coisa que a gente vai fazer, pessoal, é um hábito. Você não acorda de manhã e pensa assim, hoje eu vou escovar o dente com a mão direita, vou colocar pasta na minha escova, vou enxaguar. Não, você faz tudo automático, hábito. A meia elástica tem que ser um hábito também, a gente colocar automaticamente, isso é parte da nossa vida e isso é confortável. Tá certo? Então foca no que você pode fazer para evitar a trombose, para cuidar da sua circulação. Essa é a mensagem que eu quero que vocês levem dessa aula, tá bom? Não é para focar no preço não. O preço eu usei só como um exemplo para você entender que às vezes você vai ter um gasto com tromboses. Claro, se tiver trombose realmente tem que usar mesmo, tem que gastar esse dinheiro, tem que cuidar da saúde, com certeza, isso não tem dúvida. Mas se tem coisas que você pode fazer para prevenir, o que está faltando para você começar a se mover e começar a fazer? Informação não é porque eu estou aqui. Estou aqui tentando te ensinar todo santo dia, tem um montão de vídeo no canal. Tá faltando o quê? Um empurrãozinho, você se conscientizar. Talvez eu usei essa parte do dinheiro para poder te dar esse, digamos, empurrãozinho amigo. Tá legal? Marca alguém aí no comentário que você quer dar um puxão de orelha também, que você quer dar esse empurrãozinho amigo, tá certo? Que você quer ajudar, compartilhar essa informação, que a pessoa cuide da sua circulação, além de marcar esse amigo ou enviar o vídeo para ele, deixa no comentário o que você achou dessa aula, desse vídeo, tá certo? Eu quero saber o que você está achando aí do outro lado, para produzir conteúdo cada vez mais legal para vocês.